Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, que é em formato especial, a gente vai conversar com o professor João Telésforo sobre a suposta sustentabilidade das empresas e o chamado ambientalismo greenwashing. Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, nesse episódio de formato especial, a Marina Amaral não está aqui com a gente, mas a Giovana está, então deixa eu começar aqui cumprimentando minha colega do Fim do Mundo, Giovana Girardi. Bom dia. Bom dia, Terto. Bom dia, pessoal. Bom, eu e a Giovana, a gente já vai conversar com o professor João Telésforo, mas antes fica aí o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Se você estiver no Spotify ou na Apple, pode nos deixar 5 estrelas. Se estiver no YouTube, você pode deixar um comentário legal pra gente aí, além de compartilhar o programa nas suas redes sociais. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do programa, direto para a entrevista com o professor João Telésforo. Bom, então vamos começar esse primeiro bloco apresentando o nosso convidado de hoje. O João Telésforo é formado em Direito pela Universidade de Brasília e acabou de concluir o doutorado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário na USP e é pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia da USP. Nessa conversa a gente vai falar sobre 2 temas palpitantes em um mundo de mudanças climáticas aceleradas. Como que as empresas estão se posicionando nesse cenário e como, na maioria das vezes, o que elas entregam mesmo é greenwashing. E como a tão necessária transição energética tem agravado desigualdades e deixando de lado um aspecto muito importante, a de que a transição precisa ser justa. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite e falar com a gente aqui no Bom Dia Fim do Mundo. Obrigado, Terto, Giovana, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, então vamos aproveitar já de fazer a primeira pergunta. João, você é autor desse livro aqui, que quem está nos assistindo no YouTube está vendo a capa, é o livro Tempo Fechado, uma coletânea que reflete sobre a relação entre o capitalismo e o iminente colapso ecológico, que acabou de ser lançada pela editora Boitempo. E nesse livro vocês usam um termo muito interessante, que é o ambientalismo mainstream. Então a primeira pergunta é, você pode explicar o que é esse termo e que problema isso carrega, né, o ambientalismo mainstream? Olha, ambientalismo mainstream tem uma frase que é muito atribuída ao Chico Mendes, que na verdade é do Eduardo Galeano, falando do Chico Mendes, que é aquela frase, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Na verdade, sim, o Eduardo fala que essa frase sintetiza a mensagem do Chico Mendes, então as pessoas acabam atribuindo a ele. E esse é basicamente o ambientalismo mainstream, ou seja, ele não enfrenta interesses. Ele é como aquela canção que o Belchior fala, eu não posso fazer uma canção como se deve, branca, limpa, leve, sem querer ferir ninguém. As palavras são navalhas e tal. Então, é um ambientalismo que não quer ferir interesses. Ele quer promover uma grande conciliação de interesses. E é um ambientalismo, na maioria das vezes, branco, digamos assim. Até essa canção do Belchior é apropriada nesse sentido. Porque ele não é um ambientalismo antirracista. Ele não se preocupa com a efetiva inclusão de povos indígenas, de comunidades vulnerabilizadas, comunidades empobrecidas. E é um ambientalismo que tem vertentes diferentes, digamos assim, esse ambientalismo mainstream, ele tem variantes, mas tem em comum não colocar em pauta, não questionar o sistema capitalista. Porque, basicamente, como é que a gente pode enfrentar um colapso ecológico planetário sem enfrentar um sistema que é voltado para a acumulação infinita? A gente não tem como universalizar para o planeta os níveis de consumo e de produção dos países ricos, dos Estados Unidos, por exemplo. Então, um capitalismo, a quimera, a ilusão de um capitalismo sustentável que promova a prosperidade para todos, ela não se sustenta em termos materiais, ecológicos no planeta. Então, sem colocar em pauta as próprias raízes desse sistema econômico, nós não seremos capazes de enfrentar o colapso ecológico. Então, esse é um ambientalismo mainstream que não coloca em questão os fundamentos mesmo da ordem econômica em que a gente vive. Portanto, ele não vai ser capaz de oferecer saídas reais para esse problema. Ele, no máximo, vai dourar a pílula, digamos assim. E é contra esse ambientalismo mainstream que a gente faz uma crítica nesse livro, em alguns capítulos, com o meu artigo mesmo. Em outros artigos, a gente debate alternativas, como, por exemplo, tem um artigo da Alessandra Munduruku, tem outro artigo
sobre ambientalismo feminista, enfim, que a gente vai debater também alternativas a esse ambientalismo, digamos assim, da ordem. Muito interessante isso, João. E eu imagino que uma das ferramentas desse ambientalismo mainstream são as tais práticas ESG, né, que é o tema do seu artigo no livro. Eu sei que não é uma coisa muito nova, mas não sei se todo mundo conhece essa sigla. Ela quer dizer práticas, né, corretas do ponto de vista ambiental, social e de governança, né? E tem muita empresa que usa, mas eu acho que na prática a gente não vê muito um grande impacto, e é justamente, você aponta isso no seu texto, né? Você chama essas práticas ESG de placebo, e que seriam, na verdade, uma forma, aí, um greenwashing sistêmico. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é greenwashing, e por que o tal ESG seria só um placebo, uma forma de disfarçar práticas que, na melhor das hipóteses, são só inócuas, ou na pior das hipóteses, são até bem danosas e ficam aí com essa cobertura, com essa lavagem verde, né? Olha, quem chamou de placebo não fui eu, não foi ninguém, nenhum ambientalista radical. Foi o ex-chefe de investimentos sustentáveis da BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do planeta. O Tariq Fancy publicou, ele foi 1 ano e meio, ele ocupou durante 1 ano e meio essa função na BlackRock de coordenar os investimentos supostamente sustentáveis, os investimentos ESG geridos pela empresa. E depois de 1 ano e meio ele pediu demissão porque se desiludiu com essa tarefa e publicou um relato super interessante chamado O Diário Secreto de Investidor Sustentável. Vale a pena ler, só está publicado em inglês, não sei se alguém traduziu. Mas ele relata com um certo tom de ironia, enfim, relata muitas reuniões que ele teve e, sobretudo, dá o testemunho dele de que a grande maioria dos projetos apresentavam pouquíssima efetividade ou nenhuma. E, de fato, se tratava simplesmente de construir uma fachada verde. E, para além do depoimento pessoal dele, de alguém que estava talvez na posição mais estratégica no mundo, nesse mundo corporativo, né? Para além desse relato pessoal dele, de outros relatos e estudos de casos mais localizados, já tem uma literatura que investiga, que faz uma comparação entre fundos ESG e outros fundos e não verifica impactos relevantes sobre a sustentabilidade. Agora, o problema não é só que seja uma estratégia, digamos, greenwashing é quando uma empresa, pode ser um governo também, faz uma determinada ação apenas para fazer uma propaganda e limpar a sua imagem. Digamos assim, o Banco Itaú investe em publicidade com umas bicicletas nas cidades para falar que ele é ambientalmente responsável, mas, na verdade, ele está financiando, digamos, por exemplo, a indústria petroleira ou de extração madeireira sem ter uma avaliação das práticas sustentáveis. Eu estou falando em hipótese aqui, nada contra em específico o Banco Itaú. A gente poderia falar do Bradesco. Mas a gente pode falar de qualquer outro banco, mas basicamente. É que ele fez as bicicletinhas lá e eu lembrei disso. Mas é uma ação típica, assim, de greenwashing, né? Mas não é só o ESG, ele não é só greenwashing nesse sentido de vou limpar a minha imagem. Ele é mais do que isso. Ele é também uma estratégia de disputa sobre como é que a gente vai fazer a descarbonização da economia, ou como é que a gente vai supostamente fazer. Porque ele foi lançado, o ESG ele é todo baseado numa premissa de ações voluntárias das empresas. Ou seja, ao invés de você ter um arcabouço, que é o que o próprio Tariq Fancy fala, olha, a gente não pode ficar dependendo do ESG, que são estratégias autorreguladas pelo mercado, estratégias voluntárias. Ele nasce com essa abordagem. Então, ao invés disso, o que a gente precisa é ter uma coordenação de investimentos pelo Estado. Onde, por exemplo, a transição energética tem avançado mais no mundo, que é na China, não é com base em iniciativas autorreguladas pelo mercado, é com base em coordenação pública, em decisões públicas, em planejamento estatal. Essa que é a alternativa que a gente precisaria. Não, e só para, antes da gente fechar aqui esse primeiro bloco, você citou esse exemplo hipotético do banco, né? Mas, na verdade, você comenta que, de fato, é isso, né? Tem muita empresa que está ali falando que está fazendo uma coisa bonitinha, mas, na verdade, está investindo ou em combustíveis fósseis, como você comparou, ou investindo em guerra, ou investindo até, usando o seu exemplo de banco, eu me lembrei como a gente tem muita empresa, muito banco no Brasil que continua investindo em fazendas que promovem desmatamento, por exemplo, né? Queria saber se você teria mais algum outro exemplo de como essa imagem verde favorece empreendimentos com grandes impactos sociais. Não sei se você te ocorreria algum outro exemplo para citar. Olha, eu exploraria essa a indústria da guerra. É impressionante como os índices ESG, a maioria dos fundos ESG, tem uma pesquisa de 2022 que fez um levantamento e constatou que mais de 50% dos fundos ESG, classificados, portanto, como sustentáveis, segundo essas métricas, tinham investimentos na indústria bélica.
Ou seja, nós estamos considerando que é sustentável fazer guerra e investir em armamentos. E mais, esse é um dado de 2022. De 2022 para cá, teve a explosão da guerra da Ucrânia, tem o genocídio promovido por Israel em Gaza. Então, na verdade, nesse período, os gastos militares aumentaram e com o aumento dos gastos militares, na Europa, por exemplo, muito claramente, enfim, houve também um aumento da taxa de lucro, da lucratividade dos fundos que investem nessas empresas. Esses fundos dispararam, se valorizaram muito, né, a indústria bélica nesse período. E com isso, existe estimativa ainda incipientes, mas de que ainda mais do que os 52% que tinham sido estimados lá atrás de fundos ESG, hoje é mais ainda deles, tem proporção na indústria bélica. Então, algumas iniciativas que estavam sendo tomadas alguns anos atrás na Europa, por exemplo, de excluir o setor militar, o setor bélico de fundos ESG, vários bancos e reguladores voltaram atrás disso, porque para a Europa, para a geopolítica europeia, passou a ser estratégico investir mais em armas. Então, com isso, eles, vamos considerar que investir em defesa é sustentável, sim, porque a gente está defendendo a Europa e isso é sustentável. Então, todo esse raciocínio... Então, no fundo, você vê como são manipuláveis essas decisões e que são... quer dizer, hoje você tem estudos sobre o impacto ambiental das guerras Sim. e do complexo industrial militar, que é uma coisa esquecida. O Pentágono é um dos maiores emissores de carbono do mundo. A gente comentou isso no episódio aqui dos do Estados Bom Dia. Unidos. E isso é considerado sustentável hoje em dia, quando na verdade o que a gente precisa é uma redução brutal desses investimentos, pelos impactos que eles... investimentos, assim, desses gastos militares, pelos impactos ambientais que eles geram, humanitários, sociais, e também para você poder abrir espaço para ter investimentos em áreas, aí sim, de uma transição ecológica sustentável. Então, você vê que o ESG, nesse caso, eu acho que é o mais explícito em que ele está servindo para dourar a pílula. Você tem empresa de armas que investe em fósforo branco, que é uma arma química, e que é classificada como ESG. E a solução não pode ser simplesmente, vamos fazer uma regulação mais adequada. A gente vai ter bombas ESG agora, então? Vamos ter uma indústria bélica com práticas menos ambientalmente agressivas? Isso não pode ser a solução. A solução precisa Eu estou destruindo aqui essa cidade inteira, mas eu estou plantando uma arvorezinha aqui no meu quintal, né? Vamos compensar aqui, vamos destruir Gaza, jogando muita bomba e gerando um impacto também ambiental enorme, tanto local como global, mas aí a gente faz uma compensação. Não pode ser sério, né, esse debate. Claro. A gente vai continuar, né, essa conversa no segundo bloco, esse assunto super pertinente, mas agora a gente vai para um breve intervalo. E antes de começar esse segundo bloco, chega a hora de lembrar da nossa Arca da Salvação, que é o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias e reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica e veja lá as melhores opções para você. Bom, vamos voltar aqui para o papo. A gente vai voltar agora conversando, explorando um pouco mais sobre como esse discurso da ESG está contaminando também, né, a transição energética. Giovana, você quer começar? Quero sim, Terto, obrigada. Bom, a gente comentou um pouco da questão dos combustíveis, da indústria de combustíveis fósseis no primeiro bloco, mas a própria transição energética, né, a tão necessária expansão das fontes renováveis também está carregada de problemas, né, João? Eu acho que a gente tem acumulado casos aqui no Brasil de violação de direitos e a impressão que se tem, né, do que a gente está vendo é que essa expansão está ocorrendo seguindo um mesmo velho modelo de desenvolvimento, que era o que a gente via, inclusive, com as energias com as hidrelétricas, por exemplo, né, que foram tomando grandes áreas, né, expulsando populações. A gente tem visto isso um pouco também com as renováveis. Eu sei que você tem acompanhado esses casos e você até cita no seu artigo o movimento dos atingidos pelas renováveis e que eles propõem um projeto popular para a transição energética. Você pode explicar quais são os problemas que a gente tem visto com essa expansão e qual que é essa solução proposta pelo movimento dos atingidos pelas renováveis? Olha, Giovana, quando o Héctor Medeiros, que é um jornalista que fez uma matéria para a Pública analisando impactos da indústria eólica em comunidades na Caatinga, o Héctor gosta de falar, por acaso ele é meu irmão. Era o que eu ia falar, olha... Mas... e ele é uma das minhas fontes também como pesquisador desse tá tema. Certo, mas tudo bem, tá tudo em família. Ele gosta de falar que quando começou a expansão das hidrelétricas, demorou muito tempo até as pessoas se darem conta de que, embora seja uma fonte renovável,
ela gera impactos socioambientais. Demorou décadas até as pessoas terem noção de que hidrelétricas, as pessoas que eu falo fora da Amazônia, que a expansão das hidrelétricas na Amazônia tinha impactos socioambientais. E, de alguma maneira, isso tem se repetido na expansão das indústrias eólica e solar no Nordeste, que é onde, enfim, no caso da indústria eólica, por exemplo, mais de 85%, 90% da indústria eólica no Brasil, da produção eólica, de energia eólica no Brasil, é do Nordeste, se concentra no Nordeste. E é claro, como é muito simpático, você coloca lá a imagenzinha do aerogerador, dos painéis fotovoltaicos, a imagem de sustentabilidade, todo mundo acha muito legal. Oba, que legal, vamos fazer a transição energética. E é necessária, né? É necessário, só que do modo como tem sido feito, tem vários problemas. Em primeiro lugar, problema ambiental. Então, as pessoas acham que a Caatinga, que é onde se concentra hoje a maior parte da produção solar, fotovoltaica e eólica, que a Caatinga não tem valor ambiental. A Caatinga, pelo contrário, ela tem uma capacidade de sequestro de carbono por hectare maior do que a Amazônia, inclusive, maior do que qualquer outro bioma no Brasil. Isso não quer dizer que não pode ter expansão da indústria eólica, que é necessária, quer dizer, é necessário ter uma expansão de fontes renováveis, mas é preciso ter um processo de licenciamento ambiental cuidadoso. E você tem o contrário, como são energias renováveis, você tem um processo simplificado, e que foi mais simplificado ainda em alguns estados, como inclusive no caso de Pernambuco, para que você reduza custos para essas empresas, custos inclusive de demora, etc., entre aspas, desburocratizar, como agora se quer fazer nacionalmente com o PL do licenciamento ambiental. E você tem um processo de licenciamento ambiental que que é muito mal feito, que não olha impactos sistêmicos. Então, por exemplo, você tem vários projetos numa mesma região que vão gerar um impacto acumulado, um impacto estratégico, você não tem um laudo estratégico que olhe para esse impacto conjunto ali na biodiversidade da região. Você faz laudos separados, fragmentados, em que você subestima o impacto. É um dos problemas ambientais, mas além disso, o impacto social. Então, as comunidades são excluídas desse processo, o que é uma tônica geral do licenciamento ambiental no Brasil. Ele é feito para inglês ver, as comunidades são impactadas sem serem ouvidas, então você tem vários impactos negativos sobre as comunidades que sofrem ali com impactos, seja da indústria solar, seja eólica, e os benefícios prometidos do ponto de vista social não chegam. Ou seja, as comunidades, muitas delas, continuam condenadas à pobreza energética, uma ironia muito grande, que hoje o Nordeste é autossuficiente em energia, mas muitas comunidades e populações continuam sofrendo de pobreza energética, tendo dificuldade para tendo que escolher entre pagar a conta de luz ou pagar a conta da farmácia ou a da mercearia, do supermercado, enfim. E, de outro lado, além da pobreza energética, a geração de empregos é muito baixa, porque, na verdade, você tem uma geração de empregos na fase de construção desses parques eólicos e solares, mas depois, na operação deles, é muito pouco emprego e muito pouco desenvolvimento industrial e tecnológico para essas regiões. Então, o que tem de indústria nesse setor no Brasil se concentra muito mais no Sudeste e Sul, esses empregos gerados, do que lá no Nordeste. Então, com base nisso, a Caatinga e o Nordeste têm sido transformados em zonas de sacrifício da transição energética no Brasil. Não só as comunidades específicas. A Caatinga, como um todo, tem sido transformada num bioma de sacrifício da transição energética. E o MAR, o Movimento dos Atingidos pelas Renováveis, que se concentra sobretudo no Nordeste, foi fundado em 2023, teve encontro nacional agora recentemente, em maio agora de 2025, e propõe um modelo com participação popular efetiva, com soberania popular e que priorize a transição energética com geração de energia solar distribuída, mas também num modelo diferente do que acontece hoje, porque no Brasil tem havido um crescimento da geração solar distribuída, os painéis fotovoltaicos... Distribuídas são os tetos solares em casa, por exemplo, em casas, ou pequenas, não só em casa, pode ser pequenas usinas geradoras, por exemplo, de cooperativas solares e tal. Só que hoje, do modo como tem acontecido, são sobretudo as classes A e B que têm consumido isso. E isso gera uma distorção, inclusive, porque eles têm acesso a subsídios que são financiados pelo conjunto de quem paga a conta de luz. Então, de certa forma, são os mais pobres financiando o subsídio para as classes A e B, sobretudo, colocarem esses painéis. Então, o que você precisa no lugar disso é políticas públicas de combate à pobreza energética, de combate à pobreza tanto rural como nas periferias urbanas, que investam na solarização das comunidades. Um outro problema da expansão da indústria eólica e solar no Nordeste é que no Rio Grande do Norte, por exemplo, mais de 5% das terras do Rio Grande do Norte, que é onde tem mais indústria eólica, que é meu estado, já são tomadas por parques eólicos, ou seja, tem um processo de estrangeirização de terras, empresas transnacionais controlando essas terras,
isso começa a ameaçar, inclusive, terras de produção de alimentos. Então, você precisa ter um ordenamento territorial adequado para... Olha, essas áreas que são para produzir alimentos, elas não vão ser ameaçadas por essa expansão, assim como os biocombustíveis também geram esse tipo de problema. Tem uma disputa de terras na transição energética que pode ameaçar terras para a produção de alimentos, seja porque toma essas terras para produção de energia, seja porque gera impactos sobre essas terras que não são devidamente levados em conta, compensados, enfim. O mar, assim como outros movimentos sociais e um campo de pesquisadores também da transição ecológica e da transição energética mais específico, defendemos esse modelo em que, ao invés de você priorizar subsídios para as grandes empresas, que é como a transição energética no Brasil tem acontecido, ou seja, se você for olhar, o homem mais rico do Nordeste é um empresário do setor eólico. A bilionária mais jovem do Brasil as bilionárias são jovens que são herdeiras da WEG, que é uma empresa que produz, entre outras coisas, turbinas eólicas. Tem uma longa história de engenharia. E aí o problema essas riquezas foram construídas, em parte, com subsídios do BNDES, do Fundo de Amparo ao Trabalhador por meio do BNDES, para estimular investimentos no setor eólico e solar. E não que seja um problema, é melhor investir na WEG do que investir na JBS, por exemplo. Mas a questão uma transição justa, ela precisa se preocupar também com a desigualdade. Nós vamos ter um modelo que vai, de novo, concentrar renda, concentrar riqueza, ou nós vamos ter um modelo que vai desconcentrar, que vai estimular, por exemplo, a transição agroecológica? O MAR defende o seguinte: nós precisamos, ao invés de simplesmente dar subsídios para as grandes empresas explorarem e se lucrarem, e no caso da WEG ainda é melhor, porque tem um estímulo ao desenvolvimento tecnológico nacional, mas não é a realidade de 95% do setor eólico no Brasil, que, enfim, importa tecnologia e tudo mais. Mas o que o MAR defende nós precisamos ter energia para um projeto popular para o Brasil, para um projeto de produzir alimentos saudáveis. E hoje isso tem o custo da energia para essas comunidades, para esses movimentos produzirem. Nós precisamos garantir energia para isso, para uma economia solidária e popular nas periferias urbanas, para um projeto de desenvolvimento, o nome de desenvolvimento até está desgastado, né? Mas para um projeto de desenvolvimento social, ambiental, com soberania popular, e que o subsídio à energia, por que tem tão pouco subsídio para, digamos, solarizar comunidades pobres pelo Brasil, enquanto os subsídios para setores que concentram renda, quer dizer, setores empresariais poderosos, são muito maiores. E como a gente observa em outras áreas, né? Se você comparar o subsídio para agronegócio e para agricultura familiar, de fato, Sim. Então, esse é o tipo de disputa que o MAR defende. É uma transição energética que reduz a desigualdade, de fato, e com soberania popular para um projeto que não isole a energia. Energia para quem? Energia para qual projeto? É energia para exportação, simplesmente? É energia para abastecer novos projetos extrativistas, por exemplo, mineração, que é altamente intensiva, atividade altamente intensiva em energia. E, João, continuando ainda na questão da transição energética, também trazendo aí a energia eólica e solar, você publicou recentemente um outro artigo, né, discutindo um outro lado da transição, que é a concentração de tecnologias de geração de energia eólica e solar em países ricos e na China, e que isso seria uma barreira à transição nos países do sul global. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais assim essa questão. Olha, hoje a gente tem uma corrida mundial pelas tecnologias verdes, digamos assim, porque uma das dimensões da transição ecológica é a dimensão tecnológica. Não é só um processo tecnológico, é sobretudo um processo social e político de disputa de poder. Mas tem uma dimensão tecnológica, ou seja, você precisa de tecnologias, por exemplo, no caso das indústrias eólicas e solares, né, e solar. Você precisa de tecnologias de geração, tecnologias de distribuição dessa energia, enfim. E esse estudo mostra que tem uma concentração, tanto na indústria eólica como solar, basicamente em países ricos. E a China é o ponto fora da curva. A China, que é um país do sul global, é um país que ainda não é classificado como um país rico pela renda per capita. A China conseguiu furar essa bolha, mas a parte do caso da China, que é um caso peculiar, são os países ricos que controlam essas tecnologias e são algumas poucas empresas, são tecnologias altamente concentradas em poucas empresas. Então, isso gera barreiras e custos para países do sul global, não só o Brasil, né? Na América, se você considerar a América Latina e África, o Brasil ainda está numa situação melhor no setor tanto eólico como solar, no seu desenvolvimento tecnológico nessas duas áreas. Mas porque você tem custos, você precisa pagar pelas patentes, pelo uso de patentes, você precisa importar essas tecnologias, então isso gera uma série de custos.
E aí tem duas medidas que precisam ser feitas para enfrentar essa desigualdade tecnológica. A primeira tem uma proposta dos países do sul global, dos países da periferia mundial, países de baixa renda ou renda média, para você flexibilizar essas patentes. Então, assim como você teve alguns anos atrás a flexibilização de patentes de medicamentos para combate a HIV/AIDS, teve um caso bem sucedido, liderado pelo Brasil, África do Sul e outros países, para que os países tivessem um custo menor, porque era inviável você pagar o que era, sem a flexibilização ou a quebra das patentes, o licenciamento compulsório, que é o termo técnico, se tornava inviável fazer um tratamento dessas populações sem flexibilizar essas patentes. E hoje, as tecnologias climáticas são patenteadas e isso gera um custo para a transição energética e ecológica, de modo mais amplo, no sul global. Então, é preciso flexibilizar essas patentes. Porém, isso não é suficiente. Para além disso, a gente precisa também ter uma série de políticas públicas, políticas de desenvolvimento científico, tecnológico, industrial, para que a gente consiga ter esse desenvolvimento. Porque só flexibilizar a patente é só uma pequena parte do problema. Um problema maior é você conseguir desenvolver as suas tecnologias para isso. E tem outro estudo meu que saiu também sobre esse tema, que analisa a trajetória brasileira de desenvolvimento de política industrial e tecnológica para o setor eólico, em que a gente analisa, que saiu também pelo MAD, os dois estudos, são estudos lá do MAD, né, do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP, que a gente analisa que essas políticas no Brasil, até citei o caso da WEG, o caso da WEG é um ponto fora da curva, porque hoje mais de 90% dos aerogeradores em operação no Brasil são produzidos por empresas estrangeiras que têm pouquíssima atividade de inovação tecnológica aqui. A WEG, com muito recurso do BNDES e de alguns fundos setoriais, enfim, ela conseguiu ter alguns investimentos, mas a gente nota que nos últimos 10 anos, desde 2014, sobretudo desde 2016 até 2022, você teve uma queda contínua nos investimentos em ciência e tecnologia, em desenvolvimento tecnológico no setor de energia limpa no Brasil. Em 2023, você teve um restabelecimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a gente observa que teve uma retomada nos investimentos em ciência e tecnologia para energias limpas, o que é uma boa notícia. Porém, é uma boa notícia com um lado problemático, que os investimentos na indústria em ciência e tecnologia, na indústria do petróleo, são maiores, cresceram mais ainda, cresceram num ritmo maior ainda. Claro. Então, a gente compilou esses dados e mostra que, olha, que boa notícia, cresceram os investimentos em ciência e tecnologia para a indústria renovável. A Petrobras, inclusive, passou a investir nisso, coisa que ela basicamente não fazia. Desde o novo governo Lula, a Petrobras assumiu uma posição na transição energética. Só que os investimentos no petróleo cresceram mais ainda. Então, a gente vê que a gente não tem, como diz o professor Luiz Marques, que é professor da Unicamp, que estuda esse tema, a gente não tem uma transição energética no Brasil. A gente tem um empilhamento de fontes, ou uma diversificação energética, mas não uma transição, porque a gente não está saindo do fóssil. A gente está aumentando o investimento no renovável, mas sem sair do fóssil. Perfeito. Exatamente. João, muito obrigada pela sua colaboração. A gente acho que saiu um pouquinho mais aflito daqui hoje, Exatamente. mas entendendo um pouquinho mais, né, Terto? É isso aí. E fica o convite aí para os nossos ouvintes conhecerem os outros textos aí do Tempo Fechado, Capitalismo e Colapso Ecológico. Muito obrigado, João. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês aqui. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofindomundo@apublica.org. E o Bom Dia Fim do Mundo é parte da Rádio Guarda-Chuva de Podcasts, uma rede de podcasts para todos os gostos e ouvidos. Depois que terminar esse episódio, procura por Rádio Guarda-Chuva nas suas redes sociais e boa escuta. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu me despedir da minha colega do Fim do Mundo, Giovana Girardi. Um abraço, até semana que vem. Abraço, Terta, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Semana que vem, quinta-feira, bem cedo, estamos de volta em todos os tocadores de podcast e no YouTube da Agência Pública. Às 5h30 da tarde na C3 TV e às 18h30 na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite, no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste através do canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo.